Vamos então dar início ao segundo momento desta quinta edição do Todos à Uma e, como é habitual, iremos ter a leitura de um excerto da obra do autor, à qual se poderá seguir algumas perguntas, se entenderem, e autógrafos, e espero que apreciem o momento. Tá bom? Muito obrigada. Hoje, eu acho sempre que nunca me ouvem. Tenho a mania de engolir os microfones. Quase. Bom, boa tarde a todos. Eu começo também por agradecer o convite da parte da livraria. Eu sou um frequentador que frequenta muitas vezes, passa a redundância, portanto, mas esta é obviamente uma circunstância diferente. Agradeço com certeza a presença da nossa reitora, de todos os presentes. Olhando assim o auditório, posso dizer que estou duplamente a jogar em casa, porque estou a jogar na Universidade Católica e com uma grande representação da Faculdade de Teologia, portanto, duplamente confortável a jogar em casa. E então é com um bocado de embaraço que me disponho a este nosso encontro. E vou, de facto, seguir a pista mais fácil, que é ler uma ou duas páginas, ou 3 ou 4, conforme o tempo ditar, daquilo que escrevi. E vou ler um excerto da conclusão. Porventura simplificará a vida a alguns dos presentes, porque dispensará, porventura, de ler boa parte do resto. E, portanto, saltamos logo para o final. Estou obviamente a brincar, mas porventura até não tanto. E posso, de alguma maneira, resulta daquilo que pensei ler aqui. Posso também já dizer que é evidente que este livro, o que aqui podeis encontrar, é obviamente a obra de um teólogo. E, portanto, há aqui um disclosure do próprio livro, que é uma obra feita por um teólogo. É evidente que, pensando escrever para aqueles mais iniciados no discurso da teologia e, porventura, também cativar aqueles menos iniciados no discurso da teologia, mas que se interessam por. E falo de um tópico que me ocupa parte da docência aqui na nossa casa, na nossa universidade, e que também me ocupou os últimos anos de algum trabalho de investigação e, portanto, de alguma maneira, não com o formato do exercício académico, de alguma maneira aqui encontram alguma coisa do que tem sido o meu pensar nos últimos anos. E pronto, sem mais, vou-me dar a palavra a mim mesmo, mas agora nesta versão impressa. E leio então, a partir da conclusão, se eu exacerbar o tempo. Uma antiga lenda medieval conta que, certo dia, Santo Agostinho refletia sobre a Trindade caminhando ao longo do mar de uma qualquer praia do norte de África. Aí se debatia com esse mistério divino, lutando consigo para nele conseguir penetrar com a luz da sua fulgurante inteligência. Enquanto assim deambulava, uma criança na praia, com um pequeno balde ou objeto semelhante, parecia querer transferir todo o mar para uma pequena cova que ela própria cavara na areia. Agostinho, interrompendo as suas elucubrações teológicas, teria abordado a criança para paternalmente lhe fazer ver como ela se afadigava em vão, pois que o mar é imenso e aquela sua cova era tão pequenina. Então a criança transformara-se subitamente num anjo que lhe replicara: Agostinho, é mais fácil para mim pôr toda a água do mar nesta cova do que tu colocares todo o mistério da Trindade na tua inteligência. É bem conhecida esta lenda. Concordo com o professor José Rosa, que é formado e que foi docente nesta casa, quando denuncia o entorce que ela introduziu no tema, ao alimentar uma imagem falsa de um Agostinho racionalista diante da Trindade e do seu mistério.
Além disso, ela é por vezes abusivamente invocada por quantos, escondendo-se por detrás do justo reconhecimento de não se poder conter a Trindade, se demitem de refletir minimamente sobre ela. Tentei aqui evitar tanto um como outro vício. Nem pensar Deus à escala humana, nem negar ao homem a possibilidade de se aproximar da grandeza divina. Evitei uma abordagem racional, privilegiando sim uma abordagem experiencial, para assim poder falar do mistério, sem correr o risco de querer circunscrever o mistério. Mesmo quando tomei a experiência humana como espaço para a reflexão trinitária, procurei nunca esquecer que esse é apenas e sempre um ângulo possível de olhar para aquele que nenhum olhar pode verdadeiramente conter. Este modo de tratar a questão trinitária supõe a capacidade de ler simbolicamente o mistério. Uma leitura experiencial da Trindade assenta na disponibilidade para reconhecer na vida símbolos do que Deus é. Ou seja, para reconhecer aí realidades que nos lançam e unem ao próprio Deus. Mas o inverso é igualmente verdade. Uma leitura trinitária da experiência, da vida, supõe uma descodificação simbólica do mistério, ou seja, a capacidade de traduzir em termos vitais o que a fé cristã reconhece em Deus. Suponho que alguns perante isto venham a temer uma redução simbólica da Trindade. É um risco que talvez convenha não ignorar, mas risco também que não nos deverá paralisar. Em alemão, percebe-se bem como experimentar, erfahren, é sempre um viajar, um fahren. A teologia de facto tem algo disto, de experiência, de pensamento e de viagem pela fé. Por isso, em teologia, e não importa que língua se fale, não há experiência, Erfahrung, sem risco, Gefahr. Esta longa meditação sobre a Trindade não é apenas, como confessava no início do livro, fruto de alguns anos de estudo. Ela é ainda o fruto da liberdade de pensar. Uma liberdade que também a fé pode oferecer. Uma liberdade que, por vezes, só mesmo a fé pode oferecer. Sei bem como tantas vezes o dogma e as verdades religiosas a acreditar são vistos e assumidos como limites a não violar. São como um teto que nos impede de crescer. Este meu exercício teológico desafia abertamente esta concepção. Não faz abstratamente, mas a partir da minha própria experiência teológica. Se posso tratar de forma assim tão pessoal o mais alto mistério da fé, é porque na teologia encontrei um vasto espaço de liberdade para o fazer. Esta não me vedou o acesso a esse tesouro, antes me desvelou e pôs nas mãos, para que também eu o manuseie. Assim vividos, o dogma e essas tais verdades transformam-se em chão firme e amplo para poder caminhar e crescer. O tema desta reflexão condenava, logo à partida, a algo próximo de um fracasso, pois da Trindade podemos dizer algo, mas não podemos dizer tudo. Podemos responder a algumas inquietações, mas não podemos responder a todas as questões. Sem surpresa, também aqui serão mais as perguntas que ficaram por responder. Algumas porque não vinham a propósito, outras, porém, simplesmente porque não terei resposta. E um não sei parece-me uma resposta muito válida em teologia. Sustento esta minha opinião no eterno Sócrates, que sempre nos recorda como reconhecer que sei que nada sei possa ser uma das mais doutas respostas humanas. A consciência de que fica sempre algo por dizer tem de ser temperada com a certeza de que chega um momento em que é preciso calar. Também para mim é chegado esse momento de pôr fim a este exercício de pensar sobre Deus.
de Milan Kundera, recolho a seguinte citação. Mas o que é o romance? Há um provérbio judeu admirável. O homem pensa, Deus ri. Agrada-me pensar que a arte do romance veio ao mundo como o eco do riso de Deus. De seguida, o romancista checo discorre ainda ao longo de mais algumas páginas, falando com propriedade sobre a literatura. Mas a dada altura, remata. É a altura de parar. Estava a esquecer-me de que Deus ri quando me vê pensar. Ao fim de tantas páginas a pensar sobre Deus, também para mim é chegada a altura de parar. Também eu não me posso esquecer de que Deus ri quando me vê pensar. Calma então, escute-se agora o eco do riso de Deus. Muito obrigado. Muito obrigada ao professor. De facto, é sempre muito agradável para nós ouvir na voz do próprio autor aquilo que é escrito. É quase como uma reflexão diferente sobre aquilo que nós próprios já lemos. Eu deixava então à audiência, se querem colocar alguma questão ao professor Alexandre Palma. Há alguma questão a colocar? De facto, são 15 minutos de leitura que nos deixam a refletir e a pensar sobre o tema. E ficam, se calhar, as perguntas para outra altura. O professor quer acrescentar alguma questão? Calma. Eu era capaz de, não é propriamente, mas é fazer um comentário, porque na leitura há aqui uma ligação muito interessante entre aquilo que é o tema ou o lema do nosso ano, 2015, alargar horizontes. E esta sua leitura, que no fundo é o resultado de uma reflexão muito ampla, porque depois as palavras realmente, para serem escritas, encurtam o pensamento e sintetizam esse pensamento todo, mas foi realmente uma tentativa de alargar os seus horizontes de fé através da liberdade de pensar e depois de a dizer de uma forma tão poética como foi aquela que usou, então na parte final, realmente, que nos deixa aqui sem palavras, porque o eco do riso de Deus é realmente deixar-nos sem palavras, mas o alargar horizontes realmente é, penso eu, a ideia-chave também que nos deixou nessa sua tentativa de ir à procura através da Erfahrung, sabendo que há Gefahr, mas que acima de tudo fica esta certeza de que se caminhou por onde Deus quis que nós caminhássemos. Muito obrigada, mais uma vez. Obrigada.